Eu pedi para 4 inteligências artificiais colocarem uma mesma empresa no topo do Google e das IAs. Gemini, ChatGPT, Claude, Grok deram respostas e estratégias diferentes para o mesmo prompt, para a mesma empresa, para os mesmos dados. O resultado foi bastante surpreendente. Você precisa assistir até o final. Nesse vídeo, eu vou utilizar o All Pass da HostGator para já testar as 4 respostas diferentes na mesma conversa. O All Pass da HostGator uniu as IAs mais poderosas, colocou em uma única assinatura, com uma única mensalidade, que não paga nem a mensalidade se você fosse contratar uma só por fora. Então é muito especial aqui o que a HostGator fez, eu utilizo porque acelera muito aqui o meu trabalho e eu consigo fazer essa pesquisa em várias, ter respostas diferentes em várias e utilizar aqui é melhor. E aqui eu quero te mostrar, dentro do All Pass da HostGator, que você consegue acessar tanto o raciocínio rápido aqui das inteligências artificiais, ChatGPT, Gemini, Claude e Grok, quanto você consegue acessar também o raciocínio avançado, que são as últimas versões dessas inteligências artificiais. Para esse teste aqui, eu utilizei a última versão mesmo, a versão avançada das inteligências artificiais, e aí as respostas foram completamente diferentes. Eu quero te mostrar também o prompt que a gente utilizou aqui para fazer esse teste. Esse aqui é o prompt, quem cria a melhor estratégia. E eu, como uma especialista, a estratégia que cada uma trouxe realmente muitas me surpreenderam aqui na resposta, porque realmente faz com que as empresas elas ocupem o topo do Google e das IAs com as respostas que elas colocaram ali, com a estratégia, plano de ação, incrível assim. Enquanto outras trouxeram uma resposta um pouco mais genérica, que não faz tanto sentido assim. A gente vai ver isso aqui até o final e vai ver quem foi que venceu. Então aqui, por exemplo, eu coloquei os dados da empresa, e coloquei a análise que eu quero nesse prompt. Diagnóstico inicial, principais oportunidades de crescimento, SEO local, estratégia para o perfil de empresa do Google, estratégia para o site, tipos de página que deveriam existir, estratégia de conteúdo, como construir autoridade local, como aumentar as chances de aparecer nas respostas de mecanismo de IA, principais erros que podem impedir a empresa de crescer, plano de ação priorizado. Pedi para separar as ações em prioridade alta, média, baixa e no final responder se você tivesse apenas 30 dias para gerar o maior impacto possível para essa empresa. Quais seriam as 5 primeiras ações que você executaria? Não dê apenas recomendações genéricas. Explique exatamente o que você faria e o porquê. Então, eu pedi algo bastante robusto, eu pedi algo que realmente me trouxesse uma resposta que fosse aplicada, não uma resposta genérica, algo que fosse completo para que eu conseguisse aplicar aqui. Então, esse mesmo prompt ele foi utilizado em todas as inteligências artificiais. Eu simplesmente copiei esse prompt aqui, eu voltei aqui no All Pass e aqui, para você ter a resposta, você vai precisar selecionar o tipo de versão que você quer. Eu vim aqui embaixo e eu selecionei para o ChatGPT a versão 5.6 Terra. Cliquei aqui e coloquei esse prompt. Quando você coloca esse prompt, é só clicar para ir e ele já vai aí fazer toda essa busca. Perceba que ele vai começar a raciocinar aqui, ó, ele vai trazer o fluxo de trabalho, ele vai fazer a busca das URLs que eu coloquei, ele vai preparar todo esse estudo conforme o meu prompt. Então isso aqui é super interessante para quem tem o All Pass da HostGator. A gente percebe que é a mesma coisa como se eu estivesse ali acessando o ChatGPT, pedindo isso para ele. É do mesmo jeito, não muda nada, porque aqui você está acessando realmente essa versão. Então ele vai puxar tudo aqui para mim, ó. Ele fez uma busca completa, trouxe 51 fontes em buscas, trouxe imagens aqui em cima e aqui ele já começou a me trazer a estratégia de SEO local. Ó, objetivo do negócio, diagnóstico inicial, o site atual. Ele foi trazendo tudo aqui, ó. Eu acho que ele ainda, inclusive, está escrevendo. Lembrando que eu pedi o raciocínio avançado. Então, ele vai trazer um estudo aqui bem completo, um estudo bem robusto, porque foi isso que a gente pediu, né? Então, ele está trazendo aqui tudo para mim. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir as respostas de todas elas, de todas as versões, e depois a gente vai comparar essas respostas. Eu vou esperar ele terminar aqui. E já vou pedir a próxima, porque eu posso pedir aqui mesmo. Isso aqui é muito legal. Porque ele está me gerando a resposta, assim que ele terminar, eu não preciso simplesmente copiar e colar o prompt de novo. Você vai ver, eu vou te mostrar isso aqui na prática. Vou só esperar ele aqui, eu já te mostro na prática. Ele terminou de responder aqui, e agora eu já vou pedir para a próxima IA trazer essa resposta. Olha como eu faço. Aqui no cantinho, ó, vou até tirar minha foto daqui,
minha imagem, na verdade, minha foto não, né? Meu vídeo. Colocar ele aqui, nesse cantinho, ó, aqui em cima, ó, tá vendo? Nesse cantinho aqui, ó, a gente consegue aqui clicar na versão que eu quero a resposta. Então, eu usei essa versão, agora eu vou clicar aqui novamente e eu vou pedir a resposta para o Gemini 3.1 Pro. Eu não preciso sair dessa conversa, eu não preciso sair desse chat e não preciso colar o prompt de novo. Isso aqui é muito bacana, é uma mão na roda, porque a gente já consegue ter o mesmo prompt, as respostas diferentes aqui de cada IA, e como eu disse, a gente consegue comparar. O Gemini terminou a resposta, eu vou aqui de novo nesse cantinho, agora eu vou selecionar a resposta do Claude, eu vou colocar aqui o Opus 5, o Claude terminou de responder, e agora eu vou selecionar aqui Grok 4.6. Todas elas responderam, todas as inteligências artificiais finalizaram a resposta e a gente consegue aqui, ó, mostrar respostas, a gente consegue ver cada uma delas aqui, de cada uma das versões, né, das IAs que foram utilizadas e nós conseguimos comparar as respostas. O que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar aqui a estratégia de SEO local que cada uma trouxe, pesquisa de palavra-chave, Google perfil de empresa, I/O e GEO e o plano que eu pedi. Foi isso que nós colocamos ali no prompt. Agora nós vamos para a primeira resposta, que é a resposta do ChatGPT. A gente vai olhar aqui na versão Terra, né, 5.6 versão Terra do ChatGPT, modo avançado. Ele analisou 51 fontes, ele tem um fluxo de trabalho aqui grande, e a estratégia de SEO local que ele trouxe para essa empresa, ele colocou que o objetivo de negócio, o foco, não deve ser aparecer para muita gente, e sim capturar pessoas com intenção imediata de compra, como quem pesquisa Morango do Amor, doces, delivery, porque eu coloquei essa empresa aqui, que é desse nicho, né? É uma empresa bem nichada, e aí ele trouxe algumas palavras-chave, ele trouxe aqui algumas palavras-chave que são relevantes para esse nicho, ele fez uma lista, palavra-chave local, aqui a estratégia precisa transformar essas buscas em 3 ações mensuráveis, pedidos pelo WhatsApp, pedidos pelo cardápio do site, ligações, rotas e mensagens pelo perfil de empresa. Diagnóstico inicial. Existe uma oportunidade muito forte de diferenciação pelo produto, porque já carrega um posicionamento alto aqui essa empresa, né, falando do produto, e que tem algo memorável nela, né, visual, pesquisável, falando do produto, falando da marca. Há inclusive um resultado externo mencionando avaliações positivas para a empresa e destacando especificamente o bombom de morango e o morango do amor. Ele está falando aqui algo que ele fez uma avaliação em diretórios, em URLs, fora aquilo que eu já tinha colocado aqui, porque eu tinha colocado a URL do perfil de empresa e tinha colocado também a URL de um tipo de site aqui. Então ele fez uma pesquisa por fora. O ChatGPT, ele fez essa avaliação por fora. Isso aqui é um ponto bastante positivo, tá? Isso é uma vantagem. Em vez de tentar competir genericamente apenas por confeitaria, a empresa pode dominar primeiro um território de busca mais específico. Então, ele está mencionando que tem um produto, um carro-chefe aqui. Ele diz que isso aqui, o ChatGPT definiu isso como um ponto forte. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Aí, ele fala aqui, ó, ele fala que depois a gente pode expandir para confeitaria, delivery, festas, né? Expandir as intenções aí. Sobre o site atual limita a construção de autoridade orgânica. E por que isso acontece? Esse site que eu coloquei aqui, na verdade, não é um site da empresa. Esse site que eu coloquei aqui é um site, na verdade, onde é de delivery ali, para fazer pedido. Não é um site próprio. Não tem o próprio domínio, não tem a própria hospedagem. Então, isso aqui faz muita diferença e eu queria realmente essa análise, porque o site tem muito peso. A gente vem falando sobre isso aqui, sobre I/O, GEO, SEO local, sobre todas as estratégias, e o site ele é muito relevante. Então ele disse o seguinte, ó, o endereço atual está hospedado em uma plataforma de cardápio delivery. Na análise técnica disponível, a página ela retornou essencialmente a uma mensagem que depende de JavaScript. E aqui tem um grande problema, porque sem conteúdo textual descritivo facilmente acessível, isso pode limitar a descoberta e a compreensão do negócio pelos buscadores, especialmente para páginas de serviços, localidades e perguntas frequentes. O problema não é ter um cardápio ali no Insta Delivery. Ele pode continuar sendo ótimo como um canal de pedido. O problema é usá-lo como se fosse o único site institucional para SEO. E aqui eu quero colocar como especialista que o grande problema não é só para o SEO, é para o I/O e para o GEO também, porque o site tem um peso
enorme para isso. Quando a gente tem um site que ele tem o JavaScript, que ele disse ali, significa que quando vai fazer essa leitura, o Google, por exemplo, ele não consegue acessar os dados. E isso faz com que ele não indexe as informações que precisam ser indexadas para que essa empresa tenha relevância, para que ela tenha autoridade, para que ela vire resposta nas IAs. É um problema bastante perigoso para toda empresa que quer ser recomendada a alcançar o topo do Google, alcançar o topo das IAs. E a recomendação dele foi a seguinte, ele disse para manter, né, o Insta Delivery para conversão, mas criar um site próprio, simples, rápido e indexável, em domínio próprio, como, e colocou o nome da empresa, .com.br. Este novo site deve levar o usuário ao WhatsApp ou pode ser para essa parte de delivery ali para ele concluir o pedido. Número 3. O perfil da empresa no Google provavelmente é o principal ativo de aquisição local. Para uma doceria de bairro, cidade, o perfil de empresa no Google, ele tende a gerar pedidos de alta intenção, porque as pessoas que estão pesquisando dentro do Google, elas já têm intenção de compra. Por isso que é tão importante ter o perfil de empresa e aplicar estratégias de SEO local. Então o ChatGPT ele já trouxe isso aqui, ele está explicando o porquê da importância de ter um perfil de empresa criado e ocupar o topo das posições. Porque as pessoas que procuram já querem comprar. Elas já estão prontas ali para realizar esse pedido. E aí elas vão olhar as fotos, é isso que eles estão falando aqui, ó, vai olhar as fotos, avaliações, horário, para fazer esse contato. O Google, ele informa que os resultados locais são definidos principalmente por relevância, distância e destaque, ou seja, popularidade. Ele já me trouxe aqui como o Google Meu Negócio funciona, como o perfil de empresa funciona, como a estratégia de SEO local, ela funciona. Então, informações completas, ele vai falando aqui, ó, informações completas, avaliações positivas, referências externas ajudam a aumentar a presença local. Então aqui, ele já me informa o que eu preciso fazer. Eu preciso ter as informações completas no perfil, eu preciso ter as avaliações positivas, eu preciso ter referências externas, eu preciso aumentar ali os diretórios, onde eu tenho cadastro, né? Então ele está me falando como funciona, como é o coração da estratégia, e ele diz assim, ó, em outras palavras, a empresa não controla a distância, mas ela pode aumentar muito a relevância do perfil e pode construir popularidade, autoridade, com avaliações, fotos, links, menções e conteúdo local. Só que tem um adendo aqui. Por exemplo, o ChatGPT, nessa primeira resposta que a gente está olhando, ele não falou sobre como a gente consegue ter mais relevância do perfil. Isso aqui é um ponto importante, porque ele está mencionando aqui que a relevância faz parte da estratégia, mas ele não coloca o que a gente precisa fazer para aumentar a relevância, pelo menos por enquanto. Isso aqui é um ponto negativo. Porque é interessante que ele fale aqui, para aumentar a relevância você precisa fazer tal coisa. E ele não colocou isso, porque eu pedi para detalhar. Número 4. O mercado é competitivo, mas fragmentado. Cotia possui confeitarias e docerias com presença digital, páginas próprias, encomendas e ofertas para delivery ou festas. Há concorrentes posicionados tanto na confeitaria artesanal quanto em bolos, doces, festas e delivery. Isso cria duas conclusões. A empresa não deve depender apenas do produto viral, que é o morango do amor, e a empresa deve usar o morango do amor como porta de entrada e depois vender outros itens de maior recorrência e ticket. Caixas presenteáveis, kits, bombons, doces para festas, aniversários, empresas e datas comemorativas. Então ele me fala aqui de um ponto fraco e de um ponto forte em relação a isso. Ele diz que existem empresas ali que estão competindo, mas ele menciona, por exemplo, que a empresa ela não deve depender apenas de um produto. Então isso aqui é um ponto fraco. Ela está dependendo de um produto viral. Então, quando ele fala sobre isso, quando ele está explicando sobre isso, ele diz que é um ponto fraco. O ponto aqui que ele fala que é legal é que, ao mesmo tempo que é um único produto, que é um produto viral, ele fala que o morango do amor ele pode ser um produto de entrada. Deu para entender? Então ele fala de uma coisa que é fraca e uma coisa que é forte relacionando o mesmo produto. E aí embaixo, ele já me traz aqui, ó, principais oportunidades de crescimento, porque eu pedi isso para ele. Oportunidade número 1, dominar a intenção, que é morango do amor mais cotia, que é uma intenção de busca local. Essa busca ela é mais alinhada ao nome, ao produto âncora da empresa. E Amoré deve se tornar a resposta óbvia quando alguém pergunta no Google Maps ou nos mecanismos de IA onde comprar morango do amor em Cotia. Isso tem que ser uma resposta óbvia. Para isso, a expressão e suas variações precisam aparecer naturalmente no perfil de empresa, site, fotos, nomes dos produtos, avaliações e conteúdos. Então ele fala que essa expressão ela precisa aparecer. Ele está mencionando onde precisa. Oportunidade número 2, capturar encomendas de festas e eventos. A busca por morango do amor pode ser sazonal.
Já as encomendas para aniversário, chá de bebê, casamento, confraternização, eventos corporativos, têm demanda recorrente. Então, ele menciona aqui que isso aqui é uma oportunidade. Oportunidade 3. Transformar avaliações em argumento de venda. A reputação é um dos sinais mais poderosos para uma empresa local. Avaliações precisam mencionar espontaneamente os produtos e o contexto de compra. Então, dentro das avaliações dos clientes, é legal que tenha ali a palavra-chave. Morango do amor, bombom de morango, doces para festa, entrega em Cotia, fresco, capricho. Essas palavras, quando mencionadas ali, elas ajudam bastante no argumento, porque aí, quando a pessoa vai olhar, ela pode ver que é relevante e vai acabar comprando. Não se deve pedir textos prontos, nem incentivar avaliações falsas, mas é totalmente válido pedir uma avaliação honesta após a entrega, com uma pergunta que desperte uma descrição útil. Ele deu algum exemplo aqui, né, de como foi sua experiência com o nosso morango do amor. Se puder, conta aqui como foi, né, para você, o produto que você pediu, qual ocasião. Isso ajuda muito para que a gente consiga aí destacar a nossa confeitaria. O Google, ele permite compartilhar um link e é legal também, ele coloca aqui, compartilhar aqui o QR Code para solicitar as avaliações e recomenda respostas públicas claras, úteis e profissionais. Então, ele trouxe isso aqui como resposta para a gente, como oportunidade. Oportunidade número 4, criar uma presença regional, não só em Cotia. E ele acaba mencionando aqui outros lugares de Cotia, né, dessa empresa aqui, que pode ser um destaque para essa empresa. Bairros, condomínios, cidades próximas, menciona os bairros. A regra é simples, não criar páginas locais para onde a empresa não entrega. SEO local inventado traz visitas erradas, pedidos inviáveis e perda de confiança. Colocar apenas as cidades próximas e onde realmente faz entrega. Essa aqui é uma oportunidade. Ele trouxe a estratégia de SEO local aqui completa, conforme eu pedi no prompt. Mapa de palavras-chave prioritárias. Ele trouxe o grupo A, que é de compra imediata. Prioridade máxima. Ele trouxe uma lista aqui, ó, perto de mim. Palavra-chave Cotia. A palavra-chave principal, ele trouxe a lista. No grupo B, encomendas de alto ticket, doces para festas, docinhos para aniversário, encomendas. Então, ele trouxe aqui. Grupo C, produtos e ocasiões. Doces para aniversário em Cotia, kit de doces. Muito bacana, tá? Essa lista de palavra-chave, dá para explorar muito aqui. Quem faz toda essa parte do perfil de empresa, isso aqui é muito legal porque você não precisa ficar indo em outros locais aí para pesquisar as palavras-chave. Geralmente a gente vai em várias ferramentas para fazer essa busca. Ele já trouxe aqui essa busca com grupo A, grupo B e grupo C. Estrutura de conversão. Cada página precisa responder sem enrolação. O que é vendido, para quem é vendido, qual região é atendida, qual prazo de encomenda, quais são os sabores, tamanho, quantidade, como pedir, qual botão leva para o WhatsApp ou para o cardápio. Essa estrutura de conversão, ela também a gente pode colocar para as respostas de IA, porque quando a gente fala de DEO, de autoridade, né, aqui, que nada mais é do que isso, essas respostas para essas perguntas precisam existir em toda a estrutura. E essas respostas aqui você precisa aprender a responder. Então, ele já trouxe as perguntas certas. Aí, ele trouxe um exemplo aqui da primeira dobra da página principal lá no site, ó. Morango do amor em Cotia. Encomende para presentear, comemorar ou adoçar o dia. Produção artesanal, pedidos por encomenda e atendimento em Cotia e regiões atendidas. Aí, ele fala aqui, ver cardápio, botão, né? Ele coloca, então, ele deu um exemplo do que precisa estar na home, na primeira página. Então, na primeira dobra. Isso aqui é muito legal, é um ponto positivo para o ChatGPT. O visitante não deve procurar durante 5 minutos para descobrir como comprar um doce. Estratégia para o perfil de empresa do Google, corrigir e completar todos os dados do perfil. Conferir imediatamente. Então, ele trouxe aqui o que precisa ser conferido. Aqui, eu percebi que ele não foi na URL, ele não foi no perfil de empresa e avaliou item por item dentro do perfil. Na verdade, ele trouxe aqui coisas para a gente conferir. Essa foi a resposta do ChatGPT. Nome, categoria secundária, telefone, site. Então, ele trouxe um checklist que é preciso fazer ali, bem completo, inclusive, para que consiga colocar, corrigir e completar o perfil de empresa. Ele trouxe uma descrição otimizada, ó, na versão comercial, local e natural. Ele trouxe aqui embaixo, ó, uma versão. Isso aqui é muito bacana, tá? O ChatGPT, então, ele trouxe essa versão de descrição que pode facilmente ser colocado ali no perfil de empresa. E ele falou para evitar os exageros, né? Como melhor confeitaria de Cotia, número 1, competição, né? Uma repetição ali artificial, na verdade, das palavras-chave. Então, ele trouxe já otimizado aqui. Isso aqui é muito legal, porque ele não só falou, ele trouxe o que precisava colocar. Escolher as categorias com inteligência
Isso ele fez também, ele colocou as categorias que a gente pode inserir no perfil de empresa. Então, ele não só mencionou que precisa corrigir o perfil. Tipo, ó, olha a categoria, vai lá, olha a categoria primária e secundária. Não, ele realmente trouxe as categorias que dá para colocar no perfil. Adianta muito o nosso lado. A gente não precisa ficar pesquisando concorrência, olhando nada. Então, ele já trouxe o que precisa aqui colocar. Cadastrar produtos e serviços, e ele trouxe uma lista de itens individuais. Foto, nome, descrição, botão, ele trouxe aqui o que dá para cadastrar ali dentro. Na aba de produtos, na aba de serviços. Ele trouxe cada um aqui, isso aqui é muito legal também. Cada item deve ter a descrição e objetivo. E também colocar o local. E ele trouxe um exemplo aqui de descrição, ó. Olha que incrível, com palavra-chave, com tudo. Gostei muito dessa resposta. Tô gostando bastante da resposta do ChatGPT. Criar rotina de fotos, ele traz a rotina. Então, ele fala que precisa criar de 3 a 5 fotos novas por semana, um vídeo curto, fotos de produtos reais, embalagem, produção, kits. Ele traz aqui uma lista também. Ele não fala só, ó, coloca fotos novas. Ele fala o tipo de foto que precisa ter e ele traz uma sugestão de calendário, segunda, quarta, sexta, sábado, data sazonal. Muito bom isso aqui também. Implantar uma máquina ética de avaliações. Então, ele fala o que precisa fazer para ter mais avaliações. Enviar mensagem de agradecimento, confirmar se o produto chegou bem, pedir avaliação honesta, enviar o link curto QR Code, responder a todas as avaliações relevantes em até 48 horas. Isso aqui, como especialista, eu vejo que é melhor que você responda dentro de 24 horas. Até o Google menciona isso, tem algumas respostas em alguns lugares que falam isso. Responder dentro de 24 horas. Dentro desse limite aqui de 48 horas ainda dá, mas eu, de verdade, como especialista, te indico a responder dentro de 24 horas. E ele já coloca aqui uma mensagem sugerida. Oi, ficamos felizes em preparar seu pedido, esperamos que tenha deixado o seu dia ainda mais doce. Essa mensagem, ele trouxe uma mensagem pronta que dá para você mandar pelo WhatsApp. Gostei bastante disso aqui. Então, ele não só falou que tinha que implementar, mas ele trouxe até uma mensagem sugerida. Publicações no perfil de empresa, o que precisa publicar durante a semana, com foco em venda, disponibilidade. Ele traz aqui exemplos de publicações com palavra-chave, gostei muito. E cada publicação o que precisa ter. Então, ele fala, precisa ter foto real, prazo, região, CTA claro e link do WhatsApp ao cardápio. Estratégia para o site, ele traz a estratégia completa, a decisão mais importante, criar um site próprio. O site próprio não precisa ser grande, nem caro inicialmente. Ele fala aqui que essa aqui, na verdade, é o grande gargalo dessa empresa, porque ele não tem o site próprio. Isso vai impactar diretamente nas estratégias. Então, precisa ter o site. E ele traz a estratégia. O que esse site precisa ter? Ele precisa ser rápido, mobile first, fácil de atualizar, indexável pelo Google, com domínio próprio, focado em pedidos, integrado com o WhatsApp e com o Insta Delivery, configurado com o Google Search Console e também com o Google Analytics. O Insta Delivery, ele continua como ambiente de cardápio pedido. O novo site funciona como uma máquina de descoberta, confiança e conversão local. Isso aqui também, gente, o novo site, ele funciona muito para o IO e para o GEO, além da estratégia de SEO local. Ele fala dos elementos obrigatórios que precisa ter no site e em todas as páginas. Nome da empresa, cidade, região, telefone, botão de pedido, horário, informações de retirada, fotos reais, avaliações, depoimentos, link para o perfil de empresa, rodapé com dados consistentes do NAP, nome, endereço, na área de atendimento ali e telefone. Na parte de SEO técnico, precisa implementar o sitemap, o XML, né, sitemap XML, robots.txt.txt, o Google Search Console, o Google Analytics, páginas indexáveis sem depender de conteúdo carregado apenas por JavaScript, que é algo que o Insta Delivery ali faz, títulos e metas únicos, imagens comprimidas e com texto alternativo descritivo, redirecionamento para a versão segura, HTTPS, versão mobile rápida, eventos de conversão para cliques em WhatsApp, telefone, rota e pedido. Ele fala do esquema aqui, que também é super importante. Essa parte de SEO técnico, muitas pessoas não sabem fazer, acabam deixando para lá e faz toda a diferença para o IO e para o GEO. E aqui ele já me trouxe como resposta dentro do ChatGPT. Uma resposta muito completa. Tô ficando muito feliz e muito contente de ver essa resposta aqui, porque realmente é o que precisa fazer para uma empresa se destacar. Depois ele trouxe os tipos de páginas que deveriam existir, página inicial. Ele fala da página do morango e do amor em Cotia, bombom de morango, uma página para cada produto e ele especifica o que precisa ter na página. Isso aqui é muito bacana. Ó, encomendas, entrega, cardápio, sobre Amoré, contato, FAQ. Muito legal, tá? E aqui embaixo ele menciona também as páginas regionais, que é muito bacana ter para o SEO local.
precisa ter as páginas regionais, as páginas dos bairros que você atende. Criar uma página para cada um deles ajuda muito nessa estratégia de SEO. E ele menciona aqui as páginas que precisam ser criadas. E ele fala assim, ó, essas páginas precisam ter conteúdo próprio, condições de entrega, prazo médio, áreas atendidas, exemplos reais de pedidos, não criar 20 páginas quase idênticas, trocando apenas o nome do bairro. Isso é SEO de isopor. Parece estrutura, mas não sustenta nada. Essa informação aqui é super relevante e eu gostei muito dele ter trazido essa informação. Porque muita gente fica copiando e colando ali umas páginas e simplesmente muda o bairro. Isso aqui é como se fosse uma cópia. O Google não gosta, pode ver como spam e não adianta nada. Então ele trouxe essa informação. Estratégia de conteúdo, ele trouxe o objetivo de conteúdo, que é ser encontrado, gerar confiança, converter pedido. Ele trouxe os pilares do conteúdo, ó, produto de desejo, ocasiões de compra, localidade, prova de experiência, frequência recomendada. Ó. Olha que bacana. Ele trouxe tudo aqui. Como construir autoridade local, consistência de dados em toda a internet. Então ele fala que essa consistência, que é o NAP, é super importante, que tem que estar cadastrado tudo certo em todos os lugares. Parcerias locais que geram links e vendas. Então ele menciona todo tipo de parceria que pode ser feita, ó. Aqui, com várias empresas, ele menciona escolas, buffets, ele menciona tudo. Gostei. Ser encontrado em listas e portais locais. Ele dá uma lista aqui também desses portais, né? Ele fala que é importante, ó, criar provas sociais. Na verdade, ele não deu uma lista dos portais locais, ó. Ele não deu, ele só fala que precisa criar, precisa ser nichado, mas ele não deu a lista. Criar provas locais, então pedido entregue bairro X, caixa preparada para aniversário em Cotia, isso aqui é super importante com essas palavras-chave. Como aumentar as chances de aparecer nas respostas da IA, que foi algo que eu perguntei, e ele trouxe aqui o que fazer na prática, ó, criar respostas objetivas para perguntas reais, que é o FAQ, mas ele trouxe exemplos de perguntas, isso aqui dá para colocar na estrutura, dentro do site, no blog, respondendo a essas questões, dentro do perfil de empresa, então eu gostei porque ele trouxe exemplos. Mostrar experiência própria, usar dados estruturados, fortalecer entidades consistentes. Ele trouxe aqui a mesma entidade, ó, colocar tudo no mesmo lugar. Ele fala buscar menções independentes, ou seja, avaliações, perfis de parceiros, listas locais, matérias em portais, tudo isso ajuda. Então ele trouxe aqui o que pode ser feito para ajudar o algoritmo a entender que você é uma referência. Principais erros que podem impedir o crescimento. Ele também trouxe aqui, ó, depender exclusivamente do Instagram, perfil do Google incompleto, não pedir avaliações, comprar avaliações. Ele trouxe uma lista com 10 itens aqui que eu achei super relevante e que realmente fazem todo sentido e que são erros de verdade. Então o ChatGPT tá arrasando aí na resposta. Plano de ação priorizado, prioridade alta. Ele trouxe... Lembra que eu separei o plano de ação? Ele trouxe o plano de ação de 30 dias para executar, separando em prioridade alta. Ele colocou aqui otimizar integralmente o perfil de empresa com prioridade alta, criar rotina de avaliações, criar landing page. Aqui, criar landing page própria. Essa recomendação, de verdade, não curti tanto, porque não adianta criar landing page para negócio local em relação a SEO local, IO e DIO. Para conversão, ela ainda conta, né? Porque é uma página que já está direcionada, mas para IO, DIO, SEO local, não recomendo. O legal é ter um perfil aí, na verdade, um site completo com todas as páginas conforme foi mencionado. Esse é o ideal, tá? Ele trouxe uma estrutura do que precisa aqui, estruturar pedidos para conversão, criar e publicar o catálogo de produtos principais, a prioridade média, construir o site institucional. Então ele deu como prioridade alta criar uma landing page para não ficar sem nada. Deu para entender aqui o que ele fez, né? Ele separou aqui. Então, como a landing page é mais rápida, faz sentido já criar logo. Deu para entender aqui o que ele quis dizer. Mas precisa ter o site institucional completo. Produzir conteúdo mensal, criar páginas regionais, implantar os dados estruturados, auditoria técnica, firmar de 5 a 10 parcerias locais, criar calendário sazonal. Ele trouxe o calendário aqui das datas comemorativas. Prioridade baixa, ele deixou campanhas de ads, merchant center, conteúdo em vídeo, relações públicas locais, programa de recompra. Se eu tivesse apenas 30 dias, as 5 primeiras ações seriam reconstruir e otimizar o perfil de empresa para venda, implantar um processo diário de coleta de avaliações, criar a página própria, organizar um catálogo de produtos, produzir um lote inicial de fotos e vídeos. ChatGPT respondeu tudo isso, achei uma resposta super completa, né? Porque a gente está fazendo uma avaliação minuciosa aqui. Agora a gente vai para a próxima resposta, que é do Gemini. O Gemini, ele foi mais sucinto. Ele trouxe um diagnóstico inicial aqui, bem sucinto.
crescimento, falando do cenário atual, falando principalmente aqui sobre o site, né, porque o site está no catálogo do Insta Delivery, então ele trouxe isso como algo que a gente precisa olhar, embora seja excelente, né, ele fala para finalizar o pedido, a mesma coisa que o ChatGPT falou, não é legal para ranqueamento no Google, ó, ele é limitado para o SEO e para o ranqueamento orgânico, então ele fala aqui que não permite a criação, por exemplo, de outras páginas, texto, blog. A grande alavanca, como o site atual é focado em transação, o perfil de empresa, ele é o coração da estratégia de aquisição. E é ele que vai ranquear para o topo do mapa. Então, ele fala que aqui é um ponto forte. Principais oportunidades de crescimento, ele falou buscas por desejo imediato, encomendas programadas e prova social local. Ele foi bastante sucinto aqui. A gente está vendo que ele fala para dominar termos como delivery de doces em Cotia, morango com chocolate. Então, ele já mudou um pouco da estratégia do que o ChatGPT ele recomendou. Encomendas programadas, fala para se posicionar doces para festa em Cotia, lembrancinhas, coisas desse tipo. E prova social local, no mercado de doces, os olhos comem primeiro. Então, ele dá aqui, ele fala o que precisa fazer. Bastante sucinto, né? Estratégia de SEO local. Olha como ele foi bastante sucinto aqui também. Ele trouxe uma resposta bem resumida. Ele fala do NAP, que é a consistência do nome, endereço e telefone, e citações locais, que é legal cadastrar nos portais ali da região. Estratégia para o perfil de empresa, ele trouxe categoria principal e secundária, catálogo de produtos otimizado, estratégia contínua de avaliações, atualizações semanais, e na categoria principal, ele falou que pode ser doceria ou confeitaria, e nas secundárias ele colocou loja de sobremesa, serviço de entrega de alimentos e loja de chocolates. Então ele trouxe, querendo ou não, as categorias ali, ele especificou. Estratégia para o site, tipos de página, ele trouxe página inicial, página de cardápio, página de encomenda e nossa história. Conteúdo, ele colocou conteúdo com foco no local e no desejo, muito visual, descrições sensoriais, como construir autoridade local, com parcerias locais e microinfluenciadores, como aumentar as chances de aparecer nas respostas dos mecanismos de IA, né, ChatGPT, Gemini, etc. Saturar menções de qualidade, garantir que o nome esteja associado a Cotia, a melhor doce, a melhor morango, em múltiplas plataformas. E ele trouxe algumas plataformas aqui que podem ser cadastradas e ter essas avaliações, como TripAdvisor, Yelp, Facebook, Instagram, guias locais. Descrição clara de serviço. As IAs leem a descrição do perfil de empresas dentro do Google. E é preciso ter uma descrição ali detalhada. Ele trouxe uma descrição aqui também. Ele colocou bem pequena, só uma primeira frase, digamos assim, diferente do ChatGPT. Vai tirando a sua própria conclusão aí. Principais erros que podem impedir a empresa de crescer. Ele não trouxe uma lista com 10 erros. Ele trouxe 3 erros aqui. Ignorar as avaliações, fotos ruins, informações desatualizadas. Plano de ação priorizado, ele trouxe a prioridade alta, o que fazer inicialmente, revisar o perfil de empresa, ver, né, e completar, adicionar todo o catálogo e implementar a campanha, com QR Code para pedir avaliação. Na média, ele falou para cadastrar a empresa nos principais guias, incentivar clientes a postarem fotos, criar uma rotina semanal. E uma prioridade baixa, desenvolver um site institucional e estratégia de link building. O que está falando aqui, né? Eu acredito que, nesse caso, o Gemini ele deixou a desejar em relação ao plano de ação priorizado, tá? Porque o site ele é muito importante. O ChatGPT, ele ainda trouxe a questão da landing page, para priorizar como ser uma prioridade alta ali. A gente está vendo que aqui, nesse caso, isso não ocorreu. Ele falou que se tivesse apenas 30 dias, as 5 ações dele seria otimização visual extrema do Google, mapeamento de produtos no Google Meu Negócio, operação avalanche de avaliações, otimização do título e categorias e ação de parceria em 3 perfis locais. O que ele está falando? Ele priorizou muito o perfil de empresa, ele não priorizou o site, deu para perceber aqui, ele não fez tanta busca, ele não mencionou muito a relação dos concorrentes com a empresa, ele não fez isso, já o ChatGPT ele fez. Então a gente vê claramente uma diferença nas respostas. Por enquanto o ChatGPT ele está ganhando. Agora vamos para a resposta do Claude. O Claude ele fez uma busca em 10 fontes, tá? O Gemini ele tinha feito, ele nem mostrou aqui quantas fontes ele pesquisou, mas o Claude ele fez uma busca em 10 fontes, ele trouxe imagens aqui também, diferente ali do Gemini. Ele falou, foi muito mais completo aqui, pelo que eu olhei, a resposta do Claude. Eu não vou ler na íntegra toda a resposta do Claude, mas eu vou colocar aqui o que ele trouxe. Ele trouxe, no diagnóstico inicial, o ponto de partida, o ativo forte, que é o nome da marca, palavra-chave, ativo fraco, o site, porque o site não tem, e o risco de dependência aqui do Google Meu Negócio, Instagram e do Insta Delivery. Ele fala muito sobre a questão do site, é super importante, porque a gente depender
porque colocar os ovos num cesto só não é legal. Contexto de mercado, ele avaliou o mercado. Isso aqui é interessante porque a gente viu que o Gemini não fez isso. O ChatGPT, ele acabou fazendo uma análise de mercado, trazendo pontos fortes e pontos fracos de acordo com essa análise e concorrência. E o Claude, ele fez isso mais profundo, ó. Ele falou aqui, por exemplo, do Morango do Amor ter sido um fenômeno, por ter sido hypado, por ter tido muitas buscas inicialmente, por agora tá em queda. Ele fez uma conclusão aqui do diagnóstico que eu gostei bastante, tá? Porque um produto que foi construído em cima de uma trend. E isso aqui é bastante perigoso como ponto fraco, porque depender de um produto não é bom. E ele trouxe isso também, ele trouxe um estudo de concorrência local, ó. É um local disputado, com portais locais. Já listam aqui 8 estabelecimentos que estão há bastante tempo. Ele fala sobre um concorrente que está desde 1989. E ele fala que isso aqui é algo que, querendo ou não, né, acaba desafiando essa empresa localmente. Então ele traz uma análise bem profunda, principalmente desse concorrente que ele falou, o ano que foi aberta essa empresa. Gostei bastante. Principais oportunidades de crescimento, ele colocou as buscas perto de mim por bairro, é uma oportunidade. Buscas transacionais de alta intenção, Morango do Amor Delivery Cotia, Doces para Festa em Cotia, Centro de Docinhos em Cotia, preço. Ele trouxe a sazonalidade também, que é o Dia das Mães, namorados, B2B com grandes pedidos, buffets, empresas na granja, escolas, coffee breaks. Ele trouxe isso aqui, é bastante legal, ele trouxe como oportunidade. A ausência quase total de conteúdo em vídeo indexado. O YouTube Shorts é subutilizado por docerias locais e aparece em resultados de busca. Gente, isso aqui, olha, Claude, parabéns, tá? Parabéns, porque o Shorts, o YouTube, ele é, de verdade, um diretório pouquíssimo explorado por empresas locais. E tem uma relevância absurda, principalmente nas IAs. As IAs, elas usam como resposta vídeos dentro do YouTube. Então isso aqui, gente, ouro, tá? Parabéns, viu, Claude? Estratégia de SEO local, ele trouxe a consistência do NAP, citações locais, né, menções de diretórios, cobertura geográfica clara, sinais de comportamento. E ele colocou aqui tudo, tá? Ele colocou aqui o nome, colocou tudo que precisava, então ele realmente se aprofundou. Estratégia para o perfil de empresa, que é o ativo número 1. Ele disse que aqui deve consumir pelo menos 50% do esforço nos primeiros 30 dias. Categorias, a principal deve ser doceria. Secundárias, ele colocou confeitaria, loja de bolo, serviço de entrega de comida, loja de presentes, serviço de buffet para eventos. A categoria principal é o fator de ranqueamento local mais forte que existe. Cláudia, de verdade, parabéns, porque você trouxe nos mínimos detalhes e ainda falou sobre esses fatores de ranqueamento. Eu acho que até agora foi a minha resposta favorita. Ele falou sobre produtos e serviços aqui, cadastrar item por item, com foto, preço, descrição. Ele trouxe aqui uma descrição. Ele falou o porquê que isso funciona, muito bacana. Ele falou que as avaliações, o maior alavancador de vendas locais. E é verdade, porque é um fator decisivo. Ele colocou uma meta nos próximos 30 dias aqui para pelo menos 20 avaliações, responder 100% das avaliações em 24 horas. Ai, Claude, realmente, parabéns, tá? Tô te amando aqui. E aí ele fala das fotos e vídeos, fala a quantidade que tem que postar, postagens semanais, perguntas e respostas, né? O FAQ, mensagens ativas com as respostas em minutos ali, quando a pessoa mandar a mensagem, né? No WhatsApp. Gostei muito, tá? Muito, muito mesmo. Até agora, parabéns. Estratégia do site. Olha só, decisão central, registrar domínio próprio. Primeira parte, então ele já dá aqui o que precisa ser feito. A arquitetura recomendada, o que é preciso. No WordPress, site estático, então ele já fala aqui a plataforma que você pode usar, falando sobre o HTML, que é importante e tudo mais. Ele fala aqui da parte de engenharia, né? Carregamento, mobile first. Ele fala do WhatsApp flutuante em todas as páginas. Ele fala do esquema. Ele, aqui embaixo, inclusive, ó, aí ele fala que é para manter o Insta Delivery como checkout. E aqui ele coloca uma tabela com os tipos de página que precisam existir, que fica mais fácil até de ler, né? Gostei bastante da maneira até que trouxe essa resposta aqui o Cláudio, viu? Trouxe as páginas, trouxe o alvo, amei, tá? E ele fala das páginas geográficas, muito legal, que é legal a gente criar páginas geográficas. Ele fala para não copiar a página e ficar só trocando o bairro, muito importante. Ele fala das questões sazonais ali, daquelas páginas que são legais para criar de Dia das Mães, namorados, Páscoa, Natal. As institucionais, que é sobre nossa história, avaliações, FAQ, contato, blog. Então ele trouxe bem completo. Esse é o site aqui que faz uma empresa realmente ranquear dentro das IAs e dentro do Google, tá? Isso aqui, Cláudia, parabéns. Se você aplicar isso aqui, você vai se destacar.
vai aparecer no topo com certeza. Então, estratégia de conteúdo, ele trouxe aqui como criar os conteúdos, trouxe as palavras-chave, trouxe os pilares, gostei, trouxe o ponto estratégico explicando tudo, muito bacana. Como construir a autoridade local, ele trouxe as estratégias para construir, ó, assessoria, parcerias, patrocínio, micro-influenciadores, participação em feiras. Ele trouxe aqui pelo menos 5 estratégias, diferente do Gemini, por exemplo, que trouxe 3. Ele especificou, falou várias coisas aqui para ter essas estratégias ali sendo aplicadas. Falou como aparecer nas respostas de mecanismo de IA. Olha só, formato de pergunta e resposta explícito, explicou, dados estruturados completos, fatos verificáveis e específicos no texto, presença em fontes que as IAs consultam com frequência, e ele especificou cada uma delas. O LLMS-TXT, ele foi o primeiro aqui a mencionar. Geralmente mencionam o esquema, mencionam também a questão do sitemap ali, né, que precisa ter. E aqui ele também mencionou o robots.txt. Isso aqui também é interessante, tudo isso precisa estar na estrutura, além do sitemap, de tudo que foi mencionado antes e do esquema. Ele não colocou aqui. Entidade consistente, mesma descrição, tal. E precisa ter também, não sei se ele colocou, não colocou mais pra cima, mas precisa ter aquelas outras coisas. Mas ele mencionou coisas que outros não mencionaram. Principais erros que podem impedir um crescimento é depender do site em JavaScript, que é de terceiro, que no caso é o que está acontecendo, apostar tudo na trend, nome da marca preso ao produto, poucas avaliações, endereço residencial exposto, sem configurar áreas de atendimento, ignorar o WhatsApp como funil, não medir nada, fotos genéricas, horário desatualizado, responder devagar. Sabe o que eu acho bacana? Que o Claude, ele fez uma análise realmente daquilo que eu entreguei para ele, do nome da empresa e das URLs. Ele verificou as URLs. Ele não fez uma análise genérica mesmo. Ele se aprofundou. Então, por exemplo, ele sabe que o nome está dependendo de um produto que é hypado. E ele fez essa análise, diferente do Gemini, por exemplo, tá? Ele me trouxe um plano de ação priorizado aqui, ó, prioridade alta, e ele trouxe em tabela a ação e o porquê fazer essa ação. Mais uma vez, parabéns, Claude. Prioridade média, também trouxe aqui a ação, o que precisa fazer. Prioridade baixa, ele trouxe também aqui a ação. E é muito legal, porque ele trouxe aqui tudo o que precisa ser feito, e ele colocou aqui na prioridade baixa o canal, ó. Muito legal, tá? Ele especificou muito aqui. Ele especificou muito cada ação, gostei bastante. E ele disse que se ele tivesse apenas 30 dias, ele reconstruiria o perfil de empresa, máquina de avaliações, site próprio no ar, com 8 páginas essenciais, muito bom, o Gemini não colocou isso, blitz de conteúdo visual, ofensiva de imprensa e diretórios locais. O que eu esperaria ver em 30 dias, ele trouxe aqui. Subida perceptível no mapa e um aumento de 40% a 70% dos contatos. Muito bom, tá? A decisão estratégica mais importante de todas. Use a fama do morango do amor como isca, não como identidade. A Trend paga as contas deste semestre. O bolo de aniversário, o centro de docinhos, a caixa de presente acabam pagando os próximos 5 anos. Amei. Claude, amei, tá? Por enquanto é a minha resposta favorita. Agora vamos para Grok. Será que Grok conseguiu responder, melhorar isso aqui? Vamos lá. Grok avaliou 2 fontes. A gente lembra que o Claude avaliou 10. O ChatGPT foi o que avaliou mais. 51 fontes. E o Gemini nem trouxe as fontes que avaliou, né? Então vamos lá. Grok. Diagnóstico inicial. Ele traz aqui um diagnóstico, ele não separou exatamente aqui, não deixou destacado, né? Mas aqui tem os pontos fortes, ó. Produto em alta, pontos fracos, poucas fotos, ele trouxe aqui. E realmente ele avaliou as URLs que eu deixei. Isso aqui é muito legal, porque ele não foi ali uma coisa genérica, ele avaliou, ó. Poucas fotos, realmente, gente, poucas avaliações, não tem site próprio, ele avaliou aquilo mesmo que estava no que eu entreguei, os dados da própria empresa. Principais oportunidades de crescimento, ele trouxe o MapPack, né, que é o Local Pack, que nós chamamos aqui, que são os 3 primeiros resultados ali de forma orgânica, na busca. Buscas de produto, mais o nome da cidade, conversão imediata, que é um botão de WhatsApp, conteúdo que responde dúvidas reais e autoridade de bairro. Essas são as principais oportunidades que o Grok trouxe. Estratégia de SEO local, ele mencionou o NAP, categoria principal, palavras-chave, DEO, de modificadores em tudo, esquema, local business, citações locais consistentes. Ele trouxe aqui avaliando realmente aqueles dados que tá no perfil de empresa. Isso aqui é super bacana, ele trouxe. Ele avaliou em relação às categorias, ele trouxe a principal e as secundárias também, tá? Estratégia por perfil de empresa. O perfil é hoje o canal que mais gera venda para esse tipo de negócio. Ele disse para completar aqui a estratégia, completar o perfil de empresa 100%, 50 fotos de alta qualidade, posts semanais. Ele colocou o que precisa ser feito, pedir avaliação
avaliação depois da entrega, perguntas e respostas, criar as próprias aqui, produtos cadastrados no perfil com foto e preço, e o horário de funcionamento sempre atualizado. Estratégia para perfil de empresa, que foi aquilo que eu pedi, ele trouxe essas. Estratégia para o site. Ele disse que é a mesma coisa que as outras disseram, que o Insta Delivery ele é ótimo para pedido, mas é péssimo para o SEO. O Google não dá autoridade para essa página. Então ele coloca aqui, em curto prazo, criar o domínio próprio. Simples, né? Comprar ali o domínio próprio, criar uma página institucional, botão gigante para pedir agora, e aí esse botão leva para o WhatsApp ou leva para o Insta Delivery. Médio prazo, um site leve, WordPress, ou um outro tipo, né? Mas que com páginas de conversão. O site ele precisa ter botão do WhatsApp, menu com preços, formulário, mapa embutido, depoimentos reais e o esquema. Aqui nesse caso ele trouxe o esquema, né? Mas de uma maneira bem simples aqui também que ele trouxe em relação ao site. Os tipos de página. Home, ele trouxe as páginas aqui embaixo, ó. E ele trouxe com o Slug, que interessante, ó. Morango do Amor em Cotia, encomendas de festa, brigadeiros, ele trouxe aqui todas as páginas, blog, FAQ, contato. Estratégia de conteúdo só o que gera venda, ou aparece no Google e na IA. Então, criar uma página Morango do Amor em Cotia, o que é, sabores, preço, como pedir. Então, ele colocou aqui quanto custa, Morango do Amor para aniversário, entrega de doces. Então, ele foi falando aqui da estratégia de conteúdo. Isso aqui pode ser inserido num blog, por exemplo, e ajuda a ranquear também. Isso aqui pode ser criado também cada página para cada uma dessas perguntas, ou uma página de perguntas e respostas. Ele não colocou aonde exatamente deve colocar. Ele deve criar, né? Ele não colocou aqui, ó. Aqui ele colocou, ó, posts no Google, Instagram Stories, e aqui embaixo ele colocou vídeos curtos no Reels, TikTok. Esse aqui não mencionou, por exemplo, o YouTube, diferente do Cloud. Como construir autoridade local? Parcerias com festas infantis, buffets, floriculturas, salão de festas, aparecer em Cotia fácil, grupos de bairro, eventos locais, feira, festa junina, Dia das Mães, backlink simples, diretórios de Cotia, blogs de gastronomia, Instagram de influencers, consistência de marca, sempre manter ali a consistência. Como aumentar as chances de aparecer nas respostas de IA? Ele colocou aqui texto claro, ele colocou a questão do esquema, né? Ele colocou FAQ, colocou a questão do esquema, colocou frases do tipo morango do amor da Moré em Cotia, é feito com morango fresco, colocar aqui uma frase mais longa, avaliações recentes e fotos reais, as IAs elas usam muito isso, e menções em sites locais confiáveis. Não foi tão completo quanto o Cloud, né? E também não foi tão completo quanto o ChatGPT. Principais erros que podem impedir o crescimento: NAP, perfil de empresas incompleto, site, só o Insta Delivery, não pedir avaliação, conteúdo genérico, ignorar os bairros vizinhos, Granja Viana, né, que o fato que ele está falando aqui, que é próximo, fotos ruins ou estoque desatualizado. Plano de ação: prioridade alta, ele colocou completar e otimizar o perfil, padronizar o NAP, criar link direto de avaliação, colocar botão do WhatsApp, registrar domínio próprio e uma página única de conversão. Ele foi para aquela mesma questão da landing page, que o Gemini sugeriu ali. Então, ele foi para essa mesma questão. Na prioridade média, 30 a 50 fotos, página no site próprio, posts semanais no Business Profile, citações em 10 diretórios locais, campanha de avaliações contínua. E uma prioridade baixa, ele colocou o blog com 4, 6 artigos, parcerias com buffets, esquema avançado e vídeos no YouTube. Muito legal. Ele colocou como opcional, mas aqui, gente, na prioridade baixa, bacana, tá? Mas eu colocaria aqui site institucional, páginas locais, que ele não mencionou. Se eu tivesse apenas 30 dias para gerar o maior impacto possível, otimizar o perfil de empresa, campanha agressiva de avaliações, página de conversão no domínio próprio, padronizar o NAP, mais 8 citações locais, conteúdo visual, post semanal. Essas 5 ações juntas atacam relevância, distância e confiança para conversão. Em 30 dias, a Moré ela consegue sair do quase invisível para aparecer nas buscas que realmente geram pedido. Avaliamos aqui todas as respostas e agora eu quero mostrar para você aquela tabelinha. Será que aqui nessa tabela, avaliamos todas as respostas, entendemos cada uma delas e agora eu quero mostrar para você o resultado, o placar, o que eu achei que deu a melhor resposta. Eu acho que não é surpresa para vocês, mas quem ganhou aqui foi Cloud. Cloud ganhou com certeza. Ele me trouxe a resposta mais completa. Tudo que ele explicou, tudo que ele colocou de maneira detalhada faz com que uma empresa realmente alcance o topo do Google. Se aplicar tudo que ele falou, vai alcançar o topo do Google e também o topo das IAs. Eu achei que ele trouxe as respostas muito mais completas e muito pertinentes. Ele conseguiu trazer realmente o que é interessante para que as empresas se destaquem. Agora eu quero saber de você. Na sua avaliação, o que você achou aí?
Aconselho muito que você contrate o All Pass da HostGator e faça essa avaliação também, porque ali você vai te entregar todas as respostas de uma vez e você vai conseguir entender qual é a melhor estratégia para você aplicar no seu negócio. Te surpreendeu o resultado? Confesso para vocês que me surpreendeu aqui também. Aqui, acho que menos me impactou em relação às respostas foi ali o Gemini. Eu esperava mais do Gemini, não foi nem o Grok. Eu esperava mais do Gemini por ter essa ligação, né, com o Google diretamente. Então, me surpreendeu uma resposta. Acho que o resultado foi negativo pro Gemini. De verdade, assim, sendo muito sincera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem sempre conteúdos assim para você, que é empresário local, gestor, quer ganhar dinheiro aqui na internet. Clica no botão de hypar se aparecer aí para você também. Até o próximo vídeo.